Só um pouquinho. Hoje, 17/3, quinta-feira, de 9 às 10, a gente está aqui com um grupo de estudo que fala sobre Lei Geral de Proteção de Dados. E como a gente teve uma aula, né, do Orozimbo e do Ulisses falando sobre a arquitetura de um ataque hacker, pensando em como que a gente precisa de conectar essa informação que está na tecnologia, né, que é a TI, e os outros departamentos para que a gente tenha mais compliance, mais segurança da informação e até mais ajustes à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, estou abrindo aqui e iniciei colocando como que foi a dinâmica da aula na terça-feira à noite, às 20 horas, que aconteceu, que está gravada e que está lá no canal do YouTube, então dá para se ver ela em offline, né, e participar, né, desse grau de conhecimento que os dois compartilharam. E aí a dinâmica colocou que no intervalo, né, entre um e outro, eles colocaram um vídeo destacando um vidente que, através da rede social, se mostrava muito mais eficiente, né, em determinar os dados daquela pessoa que estava lá como cliente daquele vidente, e aí o cara achando assim surpreendente o tanto que o vidente sabia da vida dele, mas aí depois abria a cortina e mostrava que ele mesmo, né, o próprio usuário, tinha entregado tudo isso na rede social. E às vezes isso pode ser o grau de diferença que a gente vai fazer para integrar a TI, a tecnologia da informação, com os diversos departamentos. Esses departamentos que são tão importantes para fazer essa conexão, até do ajuste de segurança, com relação até a parte de amadurecimento do tamanho que a gente precisa de ter precisão na nossa privacidade. Porque se a gente não tem preocupação com a nossa privacidade, como é que a entidade, que é o CNPJ, vai ter, né? Então, é nesse sentido. O João estava aí fazendo um comentário, vou dar a palavra para ele. E aí segue a sequência aí, galera. Mas esse tipo de demonstração que é feita nesse vídeo é o que os golpistas já usavam antes da rede social. Ele já pegava algumas informações, ele ligava, falava, e a pessoa ia se alimentando a resposta dele, e isso ia aumentando o assunto para frente para ele descobrir mais coisas. Eu me lembro que uma vez, por morar em cidade pequena, eu cheguei, passei de noite na casa da minha sogra e falei: João, está aqui os seus 2 garrafões de mel, 2 garrafões daqueles grandão, de mel que você encomendou. O camarada veio, falou que você ia pagar, você estava no trabalho, eu paguei para você. Eu falei: eu encomendei mel, 2 garrafões? Chegou aqui, falou seu nome, falou onde você trabalha, eu comprei. Eu falei: mas então agora você vai ter que tomar mel, porque se fosse de pinga, daí beber, mas mel eu não vou consumir. Pô. Aí eu falei: mas que coisa engraçada, como é que é o cara? Não tenho a menor ideia, eu não lembro. Era um cara alto assim, mas não sei. Que coisa engraçada. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Ele tinha passado na minha rua, bateu na minha casa, a vizinha do lado, que nem falava comigo, falou: o seu João não está aí não, essa hora ele trabalha na empresa de Santa Matilde, mas a sogra dele é dona fulana, mora logo ali naquela roçadobra lá. Tá, obrigado, porque ele me encomendou. Ele foi lá com todas as minhas informações dadas por uma vizinha que nem falava comigo, cara. Então, assim, com rede social, isso ficou mais fácil ainda, que as pessoas, com outra via, a pessoa vai no banheiro, posta, vai para Cabo Frio, posta, vai para o jantar, posta, né? De vez em quando posta errado, posta que está com outro ou com outro. Entendeu? Então, não, aqui as pessoas estão colocando ali mesmo. Na verdade, João, isso aí é um dos aspectos, das facetas da engenharia social. Aliás, por falar em engenharia social, eu queria combinar aqui com o Pedro, com vocês, dia 11 do mês que vem, a gente fazer uma outra apresentação com um tema, como eu comentei lá na nossa apresentação, sobre engenharia social, falar só sobre engenharia social. Podemos marcar dia 11 do mês que vem, uma terça-feira? Tudo bem? Eu acho que é 12, né? Não, que é terça-feira, porque eu tenho um evento terça-feira. Terça-feira é 12. Eu 12, acho que então poderia ser 19. 19. Dia 12 eu... Não, nem 12 nem 19 eu posso. Talvez na quinta-feira. Na quinta-feira. 14 ou 21. Tá, então é o que a gente... É o próximo assunto.
Engenharia social, viu, João? Então, isso aí é parte de engenharia social, né? Você utiliza de situações situações daquele momento, situações de... Enfim, você pega um argumento, né, de cunho comercial ou social, né, para ter algum tipo de informação. Né? O cara chega na empresa, por exemplo, isso faz parte, eu não comentei na nossa apresentação, mas um dos meios que as pessoas pegam, por exemplo, informação lá dentro da empresa, naquela parte passiva ainda, onde ele não entrou, ele não colocou nenhuma malware ainda lá na empresa, mas a preparação, né, aquela fase de reconhecimento, ele vai na empresa, né, ele se passa por sei lá, o cara que vai consertar a impressora, empresa grande, então, quando ele sabe que os controles são meio que perdidos, né, ele passa pela recepção, tudo que ele quer é passar pela recepção. Ele passou pela recepção, meu amigo, aí ele chega lá na impressora, aí alguém chega e fala, eu sou da empresa tal, vim aqui fazer... Por quê? O cara não sabe que foi chamado um cara para ver impressora, enfim, fica aquela coisa... E ele sempre tem N argumentos, né? Não, eu vim em empresa errada, é o prédio, é o andar errado, não é essa impressora, papapá. Se ele for pego de calças curtas, né? Ele sempre tem um argumento. E ele chegando numa impressora ou num terminal, cara, ele vai colocar... Hoje em dia, era mais difícil. Antes você tinha que colocar o disquete, tirar. Hoje, cara, você coloca um microchip, um micro SD lá, e pode até deixar lá, que não vai afetar em nada, ninguém vai perceber. E ele já inoculou o que ele precisa. Essa condição, a TI hoje, com relação, por exemplo, quando a gente tem um domínio, e às vezes um antivírus forte colocando, você começa a ter restrição em todos os ambientes, né? Até nas portas, né? Nas portas USB. Então, se você, por exemplo, assim, para minimizar, né? O Nertan está dando bom dia aí. Bom dia, Nertan. Bom dia. Para minimizar essas condições, você vê que a Microsoft agora, toda conta nova, ela criou uma partida dobrada. O usuário ele precisa de ter um autenticador no celular, que é também a partida dobrada que o WhatsApp está fazendo, o Google está fazendo, quer dizer, ele só permite o login se ele manda um token para o seu celular e você dá um OK. Quer dizer que o nosso mundo ele vai se adaptando à criatividade da bandidagem também, né? Uhum. E quanto mais você se preocupa, é claro que você vai criando mais chaves, mais burocracia. Então, essa semana eu estou num embate agressivo com uma proprietária, porque ela está achando absurdo que o login do usuário precisa de ter um autenticador no celular pessoal do usuário. Eu falei com ela assim, olha, a conta é sua, a conta é da sua empresa, se você não quiser que ele entre, você vai lá e bloqueia ele, e depois você pode até resetar o celular dele. Então tá tudo certo. Mas enquanto é dele, o uso, o login vai precisar de um celular. Mas eu quero que seja o celular da empresa. Então ele não vai acessar nunca. Imagina que ele esteja lá na sala dele, ele tem que ir lá na recepção, pegar o celular. Se você tiver 20 pessoas, ninguém trabalha. Mas é difícil de fazer isso compreender. E aí eu estou lembrando daquele filme, eu não sei se vocês assistiram, é uma equipe de mágico, que eles vão se encontrando, e na segunda edição do filme, né, porque o primeiro ele é um espetáculo, mas na segunda tem um cara que vai patrocinando eles, e eles falam assim, nós vamos quebrar esse cidadão. E eles perguntam o cachorro, perguntam a data, e aí o cara vai entregando tudo isso, e eles vão lá e hackeiam ele. Por quê? Porque de cara o cara não tinha nenhuma partida dobrada, então foi fácil de entrar na conta dele, mas o cara forneceu todos os dados. Então, eu lembro que depois daquele filme que vocês colocaram lá no vídeo,
ficou claro isso, né? Assim, o quanto que a gente é responsável pelos nossos dados. E isso vai numa política da gente pensar o quanto que a gente precisa de ter segurança e a gente, se o usuário é um pouco negligente, como é que a gente pode criar camadas que interponham e facilitem esse processo, né? Eu gosto sempre de estar chamando o pessoal do jurídico, e eu sei que o Lucas está aí, às vezes o Lucas poderia estar dando uma colocação, porque nessa condição existe hoje a advocacia preventiva, que também está preocupada que as pessoas tenham essa camada, né, de segurança, né, a mais. Acho que a gente precisava de estar integrando isso, porque aí nessa hora a gente coloca o usuário preocupado, o advogado preocupado, o RH muito preocupado, né, porque tem que estar preocupado com o treinamento. Então a gente conectaria todo mundo, né? O Lucas abriu aí, ó. O Lucas, você está chamado a falar. Ô Pedro, o nome dos filmes aí sobre mágico é Truque de Mestre 1 e 2. Excelente. Legal. Essa proposição sua, ela é totalmente... eu concordo na íntegra com ela, porque carece nos programas de implementação dessa interação entre TI e outros departamentos e jurídico. E faz parte exatamente de uma advocacia preventiva, né? Uma consultoria, uma hipótese que a gente não trabalha reagindo ao problema, mas sim antecipando o problema e criando soluções para o cliente, às vezes personalizada, para que a segurança dos dados dele e dos seus possíveis clientes que estejam ali esteja em melhor nível de segurança. Então, eu acho que é uma prática que deve ser adotada sim, e futuramente, se ocorrer algum incidente, as evidências e comprovações de que a empresa tomou as medidas concretas para evitar um incidente serão consideradas na hora de estipular a sanção. É o que eu sempre falo, funciona como uma espécie de atenuante. Tá certo. E, Orozinho, dia 12, eu, o Lucas, a Jéssica, que não também 13. faz parte do... Hein? Eu acho que é 13, não? Não, 12, terça-feira. 12. Porque terça é quarta. Por isso que eu estava ligado nisso. E nós vamos fazer uma mesa redonda aqui na Associação Comercial para falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados e trazer um pouco desse rico conteúdo que a gente tem gerado aqui para o varejo e para a saúde. Especificamente, a gente vai estar falando sobre varejo e saúde. Então, é por isso que nós não vamos estar colocando no dia 12 e aí talvez no dia 14. Eu já até marquei aqui. Tá? Tranquilo. Datas são datas. E ainda com planejamento vai funcionar bem, né? E a gente vai estar... Vai ser transmitido ou não? Talvez sim, pelo Instagram. Lá a gente até tem um estúdio, a gente faz na associação, a gente tem uma possibilidade de estar com uma câmera até bem profissional. Não sei se a gente vai conseguir fazer isso, não. Mas o objetivo é levar as pessoas presencial lá. Legal. Uma observação que eu queria fazer, se me permitirem, um dado natural, né, na vida cotidiana da gente, inclusive na nossa educação, é que prevenção sempre vem antes do processo reativo, né? É uma coisa natural. Eu estou falando aqui o óbvio. A própria palavra já diz, prevenção. E nem sempre na vida cotidiana, seja em TI, seja na nossa vida pessoal, etc. e tal, a gente toma medidas preventivas. E aí a gente paga o preço disso, né? A gente vai para correção, para reação, etc. e tal. Ou seja, a gente vai tomar conta do negócio depois que a casa caiu. E essa medida de prevenção, ela deve ser cultural para tudo que a gente for fazer, inclusive para TI, principalmente para TI no mundo que a gente vive hoje. Mas em relação ao que o Orozinho estava falando, nós, numa reunião passada, nós já comentamos isso, né? Do indivíduo que teve seus dados vazados
tentar agir juridicamente, quando, na realidade, esses dados ele mesmo permitiu colocando em redes sociais. Ele está reclamando de uma coisa que ele próprio é o culpado. Então, ele quer buscar argumentos jurídicos para uma coisa que ele, veladamente, ele produziu o dado, quando ele coloca numa rede social. Então, eu acho bastante interessante essa próxima aula, que vai falar sobre engenharia social, porque ela mostra como, às vezes, a gente, sem perceber, a gente coloca informações e depois nós vamos pedir ressarcimento dessas informações que foram vazadas, mas nós antecipadamente autorizamos. Um outro dado importante também que eu tirei da aula e eu achei muito produtivo é que o Orozimbo falou uma coisa muito interessante. A gente tem que estar atento às atividades e às condutas dos hackers. Na aula eu percebi o seguinte: toda a conduta do hacker, toda a parte de reconhecimento, né, do passivo, do reconhecimento, da montagem, do planejamento da estrutura de como vai se fazer a invasão, eu percebi um cuidado do seguinte: o hacker vai sempre não pelo lado difícil, ele vai pelo lado fácil. Então, veja, firewall é difícil quebrar? Sim, quando ele está atualizado é difícil quebrar. Um antivírus é difícil você penetrar? Também é difícil quando não se usa, por exemplo, aplicativos ou coisas piratas, fica mais difícil. Você usa uma coisa original, atualizada, etc. e tal, fica mais difícil. Mas em todas as situações e na nossa vida cotidiana, eu percebo uma coisa também. Para a gente entrar na nossa casa, e eu estou fazendo um paralelo com o que foi apresentado na aula. Para entrar na nossa casa, nós precisamos de uma chave. Para ligar o nosso carro, nós precisamos de uma chave. Para abrir o cofre, seja no banco ou seja em casa, nós precisamos de uma chave. Percebam que a vida natural gira em torno de acessos. E isso não é diferente na tecnologia. E a gente... Por favor. Sempre ele se aproveita das falhas e vulnerabilidades. A chave é essa. Sim. E se a gente aprofundar um pouquinho mais, veja, a máquina quase sempre, quase que 100% não falha. Quem falha é o ser humano, é a ação humana. Então, veja, se eu perder a chave da minha casa e alguém achar essa chave e ver que eu perdi, vai saber que a chave é de algum lugar onde eu frequento. Então, veja, a chave digital é um processo muito importante na tecnologia e eu percebo, e até já participei de reuniões, onde eu percebo que as pessoas, infelizmente, não dão muita atenção, e eu estou querendo dizer mais especificamente sobre acessos privilegiados, credenciais. Quer ver um exemplo, uma coisa que sempre me chama a atenção? Uma credencial é composta por um login, né, por um username e por uma senha. Metade desse processo o hacker já conhece, porque eu tenho meu e-mail aberto para tudo. Então, metade da credencial ele já sabe. A outra metade é que ele não sabe, a senha. O que ele faz com essas inserções, com essas tentativas de furar um firewall, de entrar na rede? É buscar credenciais. Morelli, aí acontece mais duas situações. Sim. Uma, acesso a outra permissão. Uma coisa é você ter acesso, como você falou, você ter um login e senha. Você entra naquele ambiente, mas você tem permissão para editar, para fazer o tratamento de algum dado. Isso também é outra coisa muito falha. Porque uma primeira falha é você ter um acesso que não lhe é permitido. Né? Login e senha. Você tem um login e senha para você ter acesso que você não tem. E outra, quando você já tem esse acesso, aí tem a permissão, que muita gente acha que é a mesma coisa, né? Acessar é a coisa. Né? Você acessar uma casa, mas você pode ir para a cozinha, você pode ir para o banheiro, né? Então a relação é essa. Agora, deixa eu só complementar. Orozimbo, só complementando o que você acabou de falar, a permissão / parametrização, né?
Sim, sim. O pessoal dá permissão ou libera acesso e pouca gente revisita depois quando o cara muda de função. Desculpa, Orozimbo, era só isso que eu queria completar. Correto, é isso mesmo, é isso mesmo. Uma das coisas que a gente comentou lá, que os hackers se aproveitam muito hoje, é das falhas de configuração de rede. Isso é básico, porque quando você erra na configuração de rede, né, normalmente você deixa... Uma das coisas que pode acontecer, uma entre tantas, é você não fechar todas as portas. Né? Você não passar fazer o seu port-scan, seu Nmap lá, que é legal lá, você deixar frestas abertas, falhas e vulnerabilidades. Né? Agora, as pessoas, elas falham por causa e efeito. O que eu quero dizer com isso? Ela não se preocupa com os dados dela, ela não se preocupa como os dados, ela dá esses dados muitas vezes de graça, né? Tem um artigo que eu já coloquei aqui no LinkedIn, já faz algum tempo, que é o paradoxo da privacidade. Tem um determinado momento lá que basicamente explica isso que eu estou falando. Tá? Que as pessoas ainda confiam com certo exagero quando a oportunidade da recompensa intrinsecamente supera o ato de cautela. Né? Ou seja, quando ela vê a oportunidade de fornecer os dados dela, ela vê que a recompensa é maior, ela esquece um pouco dessa segurança dela. É o que acontece em rede social. Ele vai ver a foto dele postada, tem muita coisa de ego, né? Tem muita coisa disso, de você se mostrar muito. Nós somos seres sociais, então a gente quer se mostrar, quer mostrar para os outros. E falar, tudo que eu tenho que fazer é entrar com o meu login e senha. Eu falar que eu moro aqui, eu falar que eu fui para lá, entende? É aquilo de se mostrar. Nisso de você se mostrar ao mundo, você entrega muito mais do que o necessário. Aí que supera o ato de cautela. Depois a pessoa reclama, né? Voltando aquele vídeo lá, né, Pedro? Volta a ouvir o guru, né? A pessoa acha que o guru está sabendo tudo, né? Que gastou nisso, que viajou para cá, que comprou isso. Não. Tá tudo na rede social. Tá tudo na rede social. Então, as pessoas não se preocupam antes, nem durante e nem depois. Boa. E eu acho que isso conecta o usuário com esse processo todo. O João Salles, sua vez. Tá mudo. João tá mudo. Você tem que habilitar. Não, tá. Obrigado, Pedro. O Morelli foi numa linha exatamente. Eu tinha pedido levantado a mão, ele foi numa linha na questão da chave. Eu não sei se o Dante já entrou ou não. Já. Mas já. Ô, Dante, bom dia. Não deu bom dia aí? Deve estar ocupado. Tá mudo. Bom dia a todos. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia, Dante. Ontem a gente falou sobre isso, na hora que eu contei, por causa desse negócio. Mas por que eu tenho que fazer isso hoje? Eu falei, Dante, fala para a pessoa o seguinte: antigamente as portinhas eram encostadas, barradas com barbante ou com uma tramela que você vinha e deixava para fora. Aí alguém invadiu. Aí criou-se a chave. Aí para fazer uma chave só, botava embaixo do tapete que só os familiares sabiam. Aí o ladrão descobriu que ficava embaixo do tapete. Aí criaram chave para cada membro da família. Mas a chave não era muito boa, o pessoal conseguia entrar, e criaram aquelas outras chaves, e depois botaram grade, botaram ferro. E é assim que foi por cada vez, porque a segurança é isso. Todo dia alguém está dando um jeito de achar essa chave. Entendeu? Então, o Morelli foi nessa linha aí a gente precisa de uma chave para ligar o carro, uma chave para entrar em casa, né? A gente precisa de uma chave para abrir a gaveta do escritório. A gente precisa de uma chave. Viu, João? E todo dia tem essa chave e tem que mudar, porque tem todo dia alguém querendo pegar essa chave. Viu, João? Desculpa, Morelli, deixa eu só comentar uma coisa aqui. Claro. Eu participo daqui do grupo de desenvolvimento de startups do Vale do Pinhão, aqui em Curitiba, e eu tenho um colega lá. Ele desenvolveu uma ferramenta que já foi apresentada até lá no Vale do Silício, no final do ano passado. Tal. É um cara bem novinho. E é João Schneider, alguma coisa assim. E olha só, a chave da casa dele é um chip implantado.
Então ele chega na casa dele e faz assim, ou faz assim e tal, e a porta abre. Então não então é uma porta, vamos falar, uma chave através de chip. Só você ver a evolução, né, da onde a gente chegou, como é que tá. Então é o João chipado, a gente para quê, né? Então a gente chama ele de João chipado. O Luiz Roque está com a mão levantada aí, o Luiz. Sua vez. Bom dia, bom dia. Eu trabalho aqui no Recife, no escritório de advocacia. Eu acho que é muito conectado essa parte do LGPD, segurança da informação, e acaba que esses dias a senha aqui é complexa, exige números e letras, caractere especial, e eu vi um meme na internet esses dias dizendo: caro TI, quanto mais complexo a senha for, mais risco corre de eu anotar elas no papel. Assim, mais corre risco da gente pegar e anotá-las no papel. Festa da firma. Exatamente. Então, fica difícil dizer ao usuário o básico, porque ele olha pela percepção dele de facilidade de acesso, mas ele não olha que ele deixar um e-mail aberto, muitas vezes ele fala: olha, eu estou sem acesso a tal sistema, tem como tu dar uma olhada? Tenho. Aí a pessoa: posso deixar o computador aberto? Eu digo: não, deixe não, feche tudo, desligue, e quando eu tiver tempo eu vou lá dar uma olhada, porque o pessoal tem muito esse costume: olha, meu e-mail não está funcionando, vou deixar ele aberto aqui. Aí eu digo: olha, eu posso entrar no teu e-mail e disparar uma sequência de e-mails que te prejudiquem para a diretoria da empresa, posso disparar um e-mail e ninguém vai ter como provar. E você não vai ter como dizer que não é você. A história do não repúdio, né? Ela não vai ter como dizer: ora, se só você tem o login, só você tem a senha, como foi eu que enviei alguma coisa prejudicial para você? E é meio complicado contornar essa função é nossa de tornar isso efetivo dentro da empresa, entendeu? Na realidade, eu acho que o Dante não concordo com o que o Dante falou, não. Você tem que convencer a alta gestão, calma. Na realidade, por que eu provoquei hoje da gente falar um pouco da live, né? Porque ela fala da arquitetura e como é que a gente faz para colocar os diversos departamentos. Porque o usuário é responsabilidade do RH. Se o usuário ele está resistente, ele precisa de ir no RH, o RH precisa de treinar ele. E aí o RH, que na hora que contratou ele, teve que dar as boas-vindas e falou o seguinte: olha, aqui funciona desse jeito. Você vai ter que se ajustar. Porque se você negligenciar, você vai ser mandado embora por justa causa. E aí, por isso que eu adoro quando eu falo disso e eu falar da CIPA. Porque você falou tudo, Luiz. Na hora que você falou da questão do cara não querer utilizar. Ele não quer usar o EPI. Porque, por exemplo, o EPI, às vezes, está prejudicando a mobilidade dele, e aí ele tira o EPI. Ele tem que ser mandado embora. Não tem outro jeito. Porque se ele sofrer um acidente, ele vai responsabilizar a empresa. Então, a empresa não pode permitir. E quem que é responsável por isso é o RH. E por que o RH tem dificuldade de olhar para a TI? Porque a gente não integrou. A gente não criou essa conexão. Então, a gente precisa de fazer isso. É considerado aqui, assim, onde eu trabalho, é considerado um suporte e não um setor. Eu noto muito essa diferença, assim, que a TI é considerada como um suporte ao negócio, não como um setor dentro da empresa. E eu acho que tão importante quanto o poder de cada um, assim, de inteligência de cada advogado, de cada parte aqui, tão importante quanto isso, eu acredito que é eletricidade e tecnologia. Sem esses três encaixados, eu acho que não anda, não protocola, não tem um processo, não vai para lugar nenhum. Ô, Luiz, concordo com o que você está dizendo e vou voltar para uma colocação que é a questão do profissionalismo. Talvez o advogado ele tenha aprendido a fazer isso de forma correta, o médico também. O advogado chega de terno, então ele se impõe, porque ele está vestido de forma autoritária. E não estou nem falando que é autoritário negativo, não. É autoritário de autoridade. E aí o médico, por exemplo, ele não te atende no meio da rua, igual a gente às vezes atende no meio do corredor. Ele, para te atender, fala assim: não, você tem que ir lá no hospital, você tem que ir lá no consultório.
Você tem que ir lá para uma consulta. E, às vezes, a gente, na TI, a gente negligencia isso e a gente acaba oferecendo uma consulta em qualquer lugar. Então, aí, nessa hora, eu acho que aquela fala do Dante era legal. Porque se a diretoria que está lá em cima, tomando as decisões, não entendeu que todo mundo tem estrategicamente um determinado valor, a gente não vai para frente. Você vê que, por exemplo, a maioria das empresas negligencia a CIPA. A maioria acha que aquilo é um problema. Aí os caras foram criar a semana da CIPA, que é o CIPAT, que é um negócio interessante para criar autoridade à CIPA. A gente precisa de começar a fazer isso com a informação. E isso que a gente está fazendo hoje, e há alguns dias, né, que a gente vem se reunindo recorrentemente, a gente vem criando, não só melhorando a nossa argumentação, mas gerando conteúdo na rede social e também no YouTube, para que isso seja argumento para que a gente use lá na frente. Então, a gente precisa de começar a convencer as pessoas que, quando ela é pega num ransomware, porque tudo isso aconteceu que a gente acabou de falar aqui, e ela vai ter que retrabalhar, ter prejuízo, não vai faturar, os caminhões vão ficar parados, os clientes não vão ser assistidos, isso tudo gera despesa. Eu vou dar a palavra aí para quem levantou a mão. João. Opa, obrigado. Você é o primeiro da lista, depois o Orozimbo, depois o Dante. Vou aproveitar o gancho do Luiz Roque aqui, pelo seguinte. Eu prestei serviço do escritório Grande Advocacia em Recife, no início dos anos 2000. Era um escritório bastante grande. E como eu era oriundo de mainframe, a gente plantou na época, era uma rede Windows, né, que estava sendo implantada, nós criamos alteração de senha de 30 em 30 dias. Com 3 dias antes, começava a mandar mensagem para o usuário. Uma das advogadas, que era uma bem velhinha, mas era sócia, bem de idade, não velhinha no sentido pejorativo, até porque nós já estamos velhinhos também, ela não trocava, ela não aceitava. Aí, meu amigo, era um inferno, porque a gente era prestador de serviço, a gente não ficava lá o dia inteiro. E aí, do nada, cara, ela ligava, a gente não controlava isso, mandava mensagem, estou com a minha mesa aqui parada, do acesso aos meus processos, não faço nada, isso é um inferno, tem que mudar isso. Ela pressionou, a turma não aceitou o argumento dela, mas acabou pedindo para passar para 3 meses, depois passar para 6 a troca de senha, e depois eu vim embora, não sei se liberaram a senha geral, entendeu? Então, é um processo difícil realmente isso, entendeu? Não deve ser o mesmo escritório. É um escritório grande, americano, tem filial no Rio. Orozimbo, sua vez. Pedro, quando você falou responsabilidade do RH, tá? Eu boto uma interrogação aí, porque isso passa pela cultura de privacidade, de segurança da informação da empresa. Tá? E isso aí não é só o RH que é o responsável. Tá? Isso tem que ver realmente de cima. Tá? E isso das pessoas em relação a acessos, em relação a tudo que envolve a cultura da privacidade, cultura de segurança da informação, isso aí tem que ser como que eu diria para você, isso precisa, quando você faz a adequação da LGPD, quando você define a política de privacidade, a política de privacidade tem aquela para o usuário externo, para os clientes, fornecedores, e a política de privacidade interna. Essa política de privacidade interna é justamente para os colaboradores. Isso aí é um programa de empresa, né? Não um programa de departamento. Então, sei lá, o RH ele vai fornecer, digamos, pode ser uma cartilha, pode ser alguma coisa assim, tá? Ele pode encaminhar a pessoa para que um treinamento, como se faz lá na CIPA, que você comentou, tá? Eu já participei disso aí. Aquele primeiro dia de treinamento, de você conhecer a empresa, a pessoa vai lá e tal, mas eu acho que a política de privacidade, para ela conhecer qual que é a política de segurança da informação dentro da empresa, e pela seriedade que existe, que as empresas não se comprometem ainda, que não executam esse programa, isso aí é um programa de empresa, não de departamento. Tá? Agora, quem é que vai fazer? De repente é o pessoal mais um cara de treinamento lá do TI,
é um cara de treinamento do RH, acho que aí não é uma questão de departamento, é questão da empresa. Eu vou só, antes do Dante falar, a gente tem que imaginar que cada departamento dentro da empresa, ele tem que assumir as próprias responsabilidades. E se a gente imaginar que precisa de alguém acima do RH, porque acima do RH é a diretoria. E a diretoria, ela não é operacional, ela é estratégica. E quem é operacional é o RH nessa situação. Então, o RH é ele que contrata, é ele que identifica, é ele que define as funções, é ele que monitora até a folha de pagamento. Então, é ele que gerencia essa parte. Se ele não for a pessoa, o mais responsável, ele tinha que ser pelo menos o líder e ser o responsável. O líder no sentido de falar o seguinte, olha, já que eu preciso de defender isso, eu vou buscar o departamento jurídico para me ajudar, eu vou buscar a TI para me ajudar, eu vou buscar o pessoal da CIPA para me ajudar. Porque todo mundo tem que estar se integrando. Então, imagino que cada vez que a gente começar a buscar e falar o seguinte, não, isso volta para a TI, se a gente imaginar, ela cuida da aplicação, ela cuida da infraestrutura, ela cuida de manter a coisa funcionando, e aí ela ainda tem que cuidar dos usuários, que é da responsabilidade do RH. Então, a responsabilidade do RH é do RH. Dante. O Pedrinho e a todos aí, primeiramente, desculpas, eu entrei muito atrasado por conta de um Não, você já levou falta. Pois é. Tem outro jeito. E tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Ontem à noite começou um ataque de ransom, tá? num cliente que não é cliente contratual. Tá? Começou aonde? Com uma estação que um cara enfiou um pendrive e a estação estava sem antivírus. Tá? E essa estação específica foi infectada, mas as outras não, por conta do antivírus que está instalado lá. É um antivírus normal, não é endpoint, mas acabou salvando a empresa do cara. Só que a estação em questão é a estação de backup, entendeu? Então, comprometeram os backups e a gente teve que estar cedo lá. E aí eu perguntei, por esse cliente não estar sob nosso contrato, a gente não fica pagiando, né? Mas eu perguntei por que aquela estação estava sem antivírus, ao passo que o cara falou que ele desligou, tirou o antivírus, que estava prejudicando o funcionamento da máquina dele. Estava bloqueando muitas coisas. Eu falei, olha, se está bloqueando, o negócio está certo, tá? Tem um antivírus pago, para 3 anos, caro. Até está em voga aí o Kaspersky, aí está em voga aí com problema de segurança. Mas houve isso e a gente percebe, através dessas ocorrências, que um ou outro usuário, funcionário, colaborador, acaba furando um esquema de segurança que deveria ser praticamente invulnerável. Mas como tem as pessoas, né? As pessoas elas são móveis, né? Elas são maleáveis e permitem ficar sem um antivírus numa máquina. E aí, gente, ocorreu isso aí. Tá? Por conta de um usuário, tem um escritório totalmente parado hoje e a gente está retornando um backup de 3 dias atrás, que foi feito por esse usuário. A gente teve que verificar o conteúdo do repositório para depois ele poder voltar, entendeu? E ele perdeu 3 dias de trabalho por conta disso. Vai ter que refazer, né? Tem que refazer tudo. E o cara ainda, mas esse antivírus não segura. Olha, ele segura os vírus. O ser humano é muito difícil de segurar, viu? Você vê as guerras... É o poder do Enter, né? O Enter é o dedo do cidadão. E aí eu corroboro com a sua fala no sentido que empresas pequenas, por exemplo, não tem um departamento de RH. O RH é o dono da empresa, né? O financeiro é o dono da empresa. Então, a gente tenta fazer uma educação, né? Para esse dono, mas assim, as coisas são resistentes, né? Então, demoram para entrar nos trilhos. E aí, deu no que deu. Eu falei com ele, deu no que deu. Você prepara seus investimentos para melhorar esse ano. Para de ano que vem.
Ô, Pedrinho, essa tecla Enter tinha que ser em 2 etapas. Tem certeza disso? Ô Moretti, fala aí. Quero botar uma pimentinha aí no que nós estamos falando. A questão de 1 ano atrás, nós realizamos uma POC numa grande empresa aqui do Brasil. Ela tem atuação no Brasil e fora do Brasil também. Aí, conduzimos a POC em todos os departamentos da empresa. Tudo aprovado, bacaninha. A área financeira, a diretora financeira, tinha todas as credenciais anotadas num caderninho e ela não queria saber de jeito nenhum de tecnologia. Ela achava que ela ia perder o posicionamento central de responsabilidade dela como detentora de todas as chaves da área financeira. E por causa desta pessoa, e somente desta pessoa, o profissional de TI não quis, uma pessoa de 20 anos de empresa, 25 anos de empresa, a pessoa de TI não quis bater de frente, não quis levar o processo à frente, e aí aquilo que você fala, Pedro, de ter, o Pedro ou Orozimbo, não lembro, que fala que tem que ter a autorização ou consentimento a consciência da alta gestão. Como é que pode uma profissional de 20 anos de empresa, numa área tão importante dentro da corporação, bloquear um processo de proteção total da empresa, tudo aprovado, e a coisa não foi em frente porque essa diretora financeira achava que ela não podia substituir o caderno que ela tinha, um caderno mesmo de escolar, com as anotações, com as credenciais, com as senhas. Aí eu pergunto o seguinte, perde-se um caderno desse, o que acontece com a empresa? 5.000 funcionários. Então, só para corroborar isso que o Dante está falando. Às vezes, não, é lógico que existe uma incidência em algum tipo de empresa, mas é indiferente se é para pequena, para média ou para grande empresa. Se alguém dentro da empresa não comprar ideia, às vezes todo um processo está comprometido. Morelli, só um detalhe. Você falou POC. Explica por que algumas pessoas não vão entender o que é isso. É um teste que você faz com a ferramenta ou o processo tecnológico dentro da empresa, com ações reais, usando ações reais, pessoas de dentro da empresa fazendo um teste da ferramenta ou do software dentro da empresa. É um teste. Você não faz, por exemplo, a empresa tem 5.000 funcionários, você não vai fazer isso, você não vai implantar 5.000 funcionários. Você vai pegar um grupo de pessoas, 30 pessoas, por exemplo, e vai fazer uma ação como se real fosse. Aliás, ela é real, só que ela é menor. É um balão de ensaio, é um piloto para testar a ferramenta. Exato. Se a ferramenta for efetiva, você homologa a ferramenta. O que significa? O pessoal de TI diz o seguinte, a ferramenta é efetiva, pode funcionar para, por exemplo, os 5.000 funcionários. E aí você vai para o processo de setup e implantação da ferramenta. É uma prova de conceito. Uma prova de conceito, exatamente onde você homologa os departamentos, depois de testados todos, tudo em ordem, se homologa a ferramenta e aí você parte para a ação de mais especificamente para a ação comercial, né? Você vai fechar um negócio de implantação da ferramenta dentro da empresa. Ferramenta, software ou qualquer outra atividade. Isso Morelli, eu sou mineiro, tá? Você fala POC, né? Você fala POC. Não, a gente fala até diferente. Sabe quando você vai numa fábrica de doces, ou de pinga, ou de cerveja? É a provinha. É a provinha, exatamente. É a provinha. É porque eu trabalhei na Embraer mais de um ano. Eu trabalhei dentro de uma área que a gente analisava softwares, analisava algumas metodologias voltadas à produção, análise e operações do mainframe, né? E era exatamente isso, né? Na verdade, naquela época não existia esse POC que você comentou, era uma outra designação, não sei, interno lá, eu não me lembro mais. Mas é exatamente isso. Exatamente isso que você falou. Aportuguesado aqui a gente chama de POC, né? Vamos realizar uma POC. A gente fala POC porque a sigla é... Você falou, eu entendi, que a gente já participou disso, mas tem muita gente, de repente, da área jurídica, ou pessoas que depois vão ver o nosso vídeo, que não vai entender, falar, pô...
Mas que POC é esse? Mais um exemplo prático também, Orozimba. Aliás, aconteceu ontem isso, ontem à noite. Nós tínhamos uma empresa onde já estava acertado para fazer o POC, né? E aí a gestora, a decisora, carecia de uma pessoa específica de cibersegurança, ela acabou contratando essa pessoa, a pessoa quis conhecer a ferramenta e, por decisão dela, ela disse, não, nós não vamos seguir a POC agora, vamos esperar para o segundo semestre desse ano. Aí eu não sei o que aconteceu, a pessoa acho que não permaneceu na empresa. Ontem eu recebi o contato da diretora dizendo o seguinte, nós vamos começar o POC sim, porque a empresa precisa desse grau de proteção. Então veja, às vezes por causa de pessoas, você interrompe processos extremamente importantes dentro da empresa. Eu só quis trazer esses dois exemplos diferentes para mostrar, para ilustrar aquilo que o Dante estava falando, como é importante você envolver as pessoas. E aí eu digo o seguinte, você vai fazer um exercício dentro da empresa, o ideal é que venham pessoas de todos os departamentos participar. Exatamente. É aquilo que são as políticas que é da empresa, né? A melhor departamento mais bem preparado, né? Pode ser o RH, pode ser de repente o pessoal de um staff da gerência, pode ser o TI, enfim, as pessoas mais bem preparadas, né? Para passar esse ensinamento, para introduzir uma cultura dentro da empresa, né? Tem mais um detalhe também, viu, Dante? Muito rapidinho, me permita só uma coisa. A experiência me mostra o seguinte, todas aquelas empresas onde nós conseguimos reunir pessoas de vários departamentos, você implanta o que você tem que implantar de acordo com a necessidade e a vulnerabilidade que existe dentro da empresa. Quando todos participam, você consegue êxito. Eu corroboro com o Morelli, tá? Eu trabalhei prestando serviço terceiro dentro de uma grande empresa, muito grande. Enquanto não se envolve todas as áreas e diz o que vai acontecer financeiramente com as áreas, não resolve. Numa pequena empresa, trazendo isso para o universo mais real, que acredito que seja a maior parte da atuação de todos nós, pequena, média empresa, claro que a gente atende grande, fica difícil para um profissional, tanto interno ou terceiro, impor ou pelo menos mostrar de forma até lúdica para as outras áreas o que nós estamos falando realmente. Perfeito. É uma coisa muito complicada, é um desafio muito grande você nomear o valor de cada ação que deve ser tomada, né? E isso tem sido um desafio para mim, tá? Nossa empresa está aí lutando contra vários males, né? Que são internos das empresas, não querer investir, continuismo, empurrar com a barriga, etc. Mas quando acontece um sinistro igual aconteceu de ontem para hoje, a pessoa vê o que está acontecendo, que a empresa da pessoa está parada. E aí eu peço, você sabe quanto custa sua empresa parada hoje? Você tem esse cálculo? Ah, não sei nem fazer. Falei, ótimo. Mas a gente pode fazer esse cálculo para você saber quanto que te custa. Experimente não usar o cinto de segurança. Na realidade, essa é a hora que a gente pode se apropriar da dor que ele tem. Exatamente. A raiva que as pessoas ficam é o seguinte, por que eu estou dependendo? Eu já escutei, o cara falou assim, eu queria voltar para a contabilidade no papel. Eu falei assim, gente, é simples, ué. Joga tudo e pega o papel, ué. Conta está certo. O seu social é no computador. Eu não sei o que você vai fazer com papel. A sua nota fiscal é no computador. Não sei o que você vai fazer com papel. Ah, não, eu não sirvo mais para isso. Então aposenta. 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 A regra de negócio mudou. Se você não quer ir nessa regra de negócio, e agora? Se você quer ir nessa regra de negócio com o pensamento que tinha do século passado, você vai ficar de vez em quando sofrendo esse tipo de problema. Sim. Você para de evoluir, você para de existir. Sim. Em contrapartida... Está tudo certo também, aposentar. Às vezes eu não quero mais. Já estou rico o suficiente. Não, eu preciso trabalhar.
Tá certo. Sim, então, sim. olha só, uma coisa vamos trabalhar e vamos aprender. Sim. E primeira coisa que eu tenho falado com as pessoas direto, antes de você começar a brigar, você tem que aceitar as inovações. Porque se você resistir a ela vai passar por cima de você. Pelo menos conhecê-las. Pelo menos conhecê-las. Não, você tem que aceitar que aconteceu. Você tem que aceitar. Tem um amigo que é nosso, meu e do Dante, eu não sei se o pessoal que está em parceria com o Dante aí, que é o Cagé. O Cagé, ele resistiu o celular. Muito. E aí a gente falou com ele, Cagé, enquanto você não comprar um celular razoável e se conectar à rede social, mas eu não quero. Assim, não é uma questão de querer. O mundo virou para lá. Você quer andar no passeio? Quero. O passeio é lá. É isso aí. Se você não for para lá, você está fora do mundo. Um outro exemplo clássico aí, e que nós estamos vendo aí as modificações, é o Pix. Vocês têm visto muitos carros fortes andando pela rua, como viam antigamente? O dinheiro está desaparecendo. Não tinha notado, mas é verdade. É verdade. É verdade. Maior segurança, maior economia para o Banco Central. As pessoas estão pagando salgado com Pix. Ô, João, você levantou a mão aí, você começa a falar, porque senão você não vai. Fala, não. Aí, e só lembrando, já são 9h54, tá? Não, o meu rapidinho. Essa uma tese que você defendeu, Pedrinho, atrás aí né, até você citou o CIPA. O camarada não quer usar a DEMIT. Eu tive 2 experiências sérias com isso. Inclusive, volto no início lá, quando a gente estava, antes de começar a reunião do chinesinho lá, a empresa que eu fui para trabalhar em Recife, então fez um CPD novo, estava instalando ainda o 43, 41, já tinha uma equipe nova de analista de sistema, e tinha o CPD, que era o Cisco, com C, né? Então, quando eu cheguei, esse pessoal de TI todo tinha 3 meses, 2 meses e tal. E o diretor de TI, que tinha vindo do Rio e tinha me levado para lá, me convidado, eu tinha trabalhado com ele aqui, ele me convidou, fui lá e aceitei a proposta, foi muito boa meu período em Recife. Ele falou, João, nós temos que converter todo o sistema do Cisco lá em COBOL 68, que era o COBOL próprio da Cisco, para o mainframe. Cara. O pessoal está desenvolvendo aqui, mas nós temos que converter esse trem todo e tal, e essa parte é sua. Eu falei, legal, hein? Prazer, João. Cisco, você é quem? Aí, beleza. Fui lá para dentro do CPD Cisco, chegava na sala, todo mundo saía, que ninguém gostava da minha cara, com um mês lá. Mas com uma semana, ele me chamou e falou assim, João, eram 2 irmãos. Um era o gerente de TI, e o outro era analista de sistema. E eles tomavam conta de todos os sistemas da empresa. O diretor me chamou e falou, João, vou demitir o fulano de tal hoje. Eu falei, cara, que isso? Mas eu nem entendi a estrutura daquele trem lá, cara. Ele falou, vai ser demitido hoje. Eu falei, e o irmão dele? Também, porque ele não vai querer ficar. Aí eu falei, mas não faz isso, rapaz, tem que chamar até os outros analistas, vai ter muito problema também, até aqui no setor da IBM. Eu disse, tá bom, eu vou chamar o pessoal. Chamou todo mundo. Eu já estou mandando o fulano de tal embora. Assim que vocês saírem daqui, eu estou mandando ele vir para a minha sala, estou mandando embora. Os analistas também, você está doido, doutor fulano, não faça isso, isso vai arrumar a empresa, vai parar. Vai nada, para que eu vim montando uma equipe em 3 meses aí? Vocês não vão deixar parar, não. E João pode participar lá, correndo para lá. Né? Esse foi um caso. Então, aí demitiu mesmo. Então, tem hora porque o cara tinha resistência à mudança para a IBM, que ele ia perder, como gerente, ele ia perder um controle que ele tinha naquela estrutura de sistema. Tá? E quando eu vim trabalhar aqui, já com rede novel e tudo, já coisa menor, tinha um sistema que era assim, o camarada, quando eu chamei o camarada de sistema, falei que ia dividir o sistema, cada módulo, cada área, ia ficar por uma equipe diferente. Inclusive, eu ia assumir a folha, aí fulano de tal ia pegar contas a pagar, outro ia pegar a fatura. O cara falou assim, negativo, ninguém consegue mexer no meu sistema. O cara falou, desse jeito, me respondeu desse jeito. Falei, aí você me lembrei desse camarada lá em Recife na hora. Falei, desliga seu computador aí, por gentileza. Ele, não, mas por quê? Desliga, por gentileza. Vamos começar do zero a conversa. Ele desligou, eu falei, agora pega o que você tiver seu, abre a gaveta, que tiver seu, departamento pessoal, rua. Mandei o cara embora na hora. Não parou a empresa, e todo mundo mexeu no sistema dele,
e ficou tudo certo. Então, essas resistências, às vezes, a pessoa também fala, mas se mandar fulano de tal que tem 20 anos, nossa senhora, nada funciona aqui. Amigo, Pelé parou de jogar de futebol, já foi 2 Copas depois. Então, isso não era o ideal que o Pelé estivesse jogando até hoje, mas o tempo passa para as pessoas. Para implementar o que você falou, João, muitas vezes, muitos funcionários, até de escala mediana da empresa, deixa de fazer documentação, tá, com receio disso. Tipo assim, tá tudo na minha mão. Eu já trabalhei em empresa que o cara foi mandado embora, depois a empresa síndrome do funcionário com público. o cara para voltar, para ele escrever algumas coisas ou falar aonde que ele tinha guardado, entendeu? Algumas anotações que ele tinha feito, porque não existia o quê? Documentação. Quando existe documentação, meu amigo, você vai embora hoje, alguém lê a documentação e continua. E corroborando o que o Pedrinho falou sobre o contador aí, eu também tive essa vez com um advogado amigo meu. Não aguenta esse TJ, esse processo eletrônico. Eu falei, cara, você já é aposentado como oficial de justiça, já trabalha como advogado há 10 anos, para. Você não consegue acompanhar isso, você só fica falando que isso não funciona, você sequer tentou entender as coisas. Então, para. Ele parou. Ele agora manda tudo para minha esposa. Eu só queria que eu só queria naquele exemplo lá da diretora financeira que a alta gestão fizesse uma coisa que o cara de TI não teve coragem de fazer, perguntasse para ela se ela perdesse o caderno de anotações onde ela tinha todas as senhas guardadas, o que aconteceria com a empresa? Mas o profissional de TI fica com medo. Sim, mas é isso que estou falando. Ou às vezes perguntou e ela falou assim, duvido eu perder, eu cuido muito bem das minhas coisas. Com medo pelo seguinte, ele tinha uma relação de amizade com a profissional, ele não queria se indispor. Então, veja, se ela perde um caderno desse, a empresa para, porque ela tem acesso a toda a parte financeira. Ô Morelli, um detalhe complicado. É o seguinte, eu sou amigo do João há muitas décadas. Sim. Tá? Quando a gente tem que se indispor, a gente se indispõe. É verdade, é isso. Mas aí, somos amigos aí até hoje. Mas isso é a verdadeira essência da amizade, é quando você tem a coragem de falar a verdade em prol do outro. Acabou. Exatamente. É isso. Eu não sou obrigado a concordar com ninguém, pô. Sim. Nos dias atuais, ou você muda ou a mudança muda você, meu João. É isso. E quando começou essa briga de Uber, taxista no Rio, que saía aquelas pancadarias, ele parava carro de Uber, eu avisei um taxista amigo meu, falei, cara, não vá contra a corrente do mar, porque você vai bater com a cara na praia. Sim. O Uber veio e vai ficar, vocês têm que ver o que vocês têm que fazer para entrar nesse negócio. Ou não entrar no Uber, mas criar uma outra solução, onde você continua com a sua profissão, ou você vai perder essa briga, você vai quebrar um táxi, vai quebrar outro, vai ser uns vão ser presos, outros não, outros vão levar uma pedrada, paulada, mas daqui a pouco o Uber vai tomar conta de vocês não fizeram nada, vocês só resistiram ao que está acontecendo, sem testar nada. É mais ou menos assim, Dante, eu vou te passar uma informação verdadeira, a prerrogativa de aceitá-la ou não é sua, e as responsabilidades também. Exatamente. Senhores, isso aí. 10 horas, nem é meio-dia, papai. Cravado. Achei que a gente teve a pauta logo no início, então, quer dizer, ninguém se planejou, mas a gente tinha terminado de assistir a aula lá do Orozimbo e do Ulisses, e eu acho que a gente acabou criando um conteúdo muito rico, porque a gente arrumou uma forma em cima de uma linguagem fácil, né, uma linguagem até de vídeo, uma linguagem de como que os hackers vão estar se apropriando dos dados para conectar os diversos departamentos. E fazer disso uma linguagem também fácil para convencer. Que não adianta nada a gente fazer isso de forma complexa, né? Então... Eu ainda vou visitar o vídeo lá e assistir a aula do Orozimbo. Ah, sim, faça isso. Até o final de semana eu vou ver, curtir e comentar. Isso, e não deixa de colocar um comentário lá no YouTube. Muito proveitoso. Tô parando a gravação aqui. Preciso do aceite e vou parar a gravação, mas não sai não, que eu vou tirar uma foto para publicar lá. Espera aí. Pode reproduzir.